A coisa mais preciosa que nós podemos ter. Amém? Você pode estar nesse exato momento dormindo em cima de um travesseiro de pedra. Mas é saber que Deus nesse lugar, Ele visita, Ele abre os céus e você pode dizer assim, apesar dessa situação, eu não sabia que aqui também é a casa de Deus, a porta dos céus. A casa de Deus não tem nada a ver com coisas externas, tem a ver com o lugar da presença de Deus, onde Ele tem acesso a falar, a ministrar, e onde um coração humano se rende a Deus. Essa é a casa de adoração e onde Deus pode acessar um coração humano. Então, não importa, muito do externo foi afetado nesse momento, mas graças a Deus, amém? Eu não sei qual é a fase da vida que cada um de vocês se encontra, mas uma coisa a gente sabe, Deus prometeu jamais nos deixar e jamais nos abandonar. Cada um tem a sua fase, mas em qualquer fase que você se encontre, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em qualquer cenário. Então, outra coisa que eu sugiro aos irmãos, não comparem com a pessoa do lado, o que a pessoa está fazendo, cada um está na sua fase diante de Deus, mas sabe de uma coisa, o mesmo Deus que está com teu irmão, está contigo, procura ouvir a voz dele. Se o teu irmão está prosperando e você está no meio de uma luta, não importa, cada um está numa fase, orem uns pelos outros e nós vamos andar em vitória, porque cada um, Deus tem algo especial. Nós não somos como assim, um bando de produtos industrializados que todo mundo ouve a mesma coisa, faz a mesma coisa, cada um tem a sua peculiaridade. Nós somos feitura dele, de maneira especial, forjados em Cristo Jesus para boas obras, nas áreas que Deus nos chamou para operar. Então, não te estressa, amém? Tenta não ficar chateado, amargurado, ou com a situação que cada um se encontra. Uma coisa mais preciosa que tem, nós sempre vamos ter o desafio de olhar um copo d'água e valorizar a parte que está cheia ou a parte que ainda não foi feita. No reino de Deus funciona assim. Tem coisas que ainda não foram feitas na nossa vida, nem nessa terra. Mas tem muitas coisas que já foram feitas. Celebra o que Deus tem feito. Amém? O tom do cristão nessa hora, olha o que Deus já fez. Olha o que Deus já fez, olha o que Deus tem feito. Celebra, até aqui nos ajudou o Senhor, porque é um coração de gratidão e de louvor que prepara você para Deus te dar um novo passo, para restaurar a próxima área. Então nunca esquece, sempre, até aqui, o que está para trás, você celebra, esse é o tom do cristão. A alegria do Senhor é a nossa força, nós celebramos a vitória do Senhor, o Senhor é bom e nós confiamos na sabedoria, na graça, nos planos de Deus em qualquer cenário. Amém? E nós podemos, que nem Jacó, dizer, e volta e meia nós somos desafiados, e eu quero desafiar os irmãos. Onde você está, você pode parar um pouquinho, olhar e dizer assim, uau, essa é a casa de Deus e eu não sabia, a porta do céu e tem anjo subindo e descendo. Se você parar um pouquinho para prestar atenção, tem anjo subindo e descendo, tem Deus ao teu lado, amém? Se você simplesmente parar um pouquinho, Deus está contigo. Essa é a coisa mais preciosa que nós temos. Ele prometeu nunca nos deixar. E se Deus está perto, pensa bem, se Deus está perto ao teu lado, o céu está perto ao teu lado, e anjos sobem e descem, o reino de Deus não existe, não tem mais muita diferença. Não é? O reino de Deus está lá em cima, em algum canto do planeta. Não, ele está bem perto de nós, no nosso coração. Amém? O reino de Deus está em nós. Então, te alegra, amém? Te anima nesse momento. Lembra, alguns podem estar voltando com 2 bandos, outros podem estar começando a sua jornada sem nenhum bando. Mas todos nós temos a bênção de saber que Deus está ao nosso lado. E é essa certeza que faz você não andar em círculo. Essa é a certeza que faz você continuar caminhando, sabendo que Deus é contigo e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então, glória a Deus. Nós vamos, nessa manhã, eu queria abrir a Bíblia com os irmãos em Efésios, no capítulo 5. Esse é um texto que Deus tem falado conosco ao longo de algumas, acho que final do ano passado, Deus nos deu esse texto, nós falamos bastante, e batemos nessa tecla bastante, eu queria recordar, é um texto atual, real para nós hoje. Efésios 5, versículo 15, diz assim,
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre, amém? Esse é o tom, sempre, em toda e em qualquer situação, nós celebramos quem Deus é e a perfeição dos seus planos. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mas eu queria focar nessa primeira parte que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. É um chamado para cada um de nós. Existe uma maneira. É tipo assim, nós estamos andando de uma maneira e a palavra de Deus nos chama. Para um pouquinho e repensa. Essa é uma hora de andar com prudência. Essa é uma hora de andar com prudência. Você pode andar com prudência ou sem prudência. Então não é uma hora de fazer o que você sempre fez. Você tem que parar um pouco, voltar à sobriedade. Alguns textos dizem voltar à sobriedade, avaliar as coisas e andar e se mover com prudência. E aí ele diz, não como nécios, e sim como sábios. E sábios são aqueles. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É nesse lugar de rendição aos planos perfeitos de Deus, e esse amor, essa honra pela voz de Deus e pelos caminhos de Deus, onde nós sabemos que Deus é fiel, Ele jamais vai nos deixar e Ele vai nos conduzir em vitória. É nesse lugar de adoração e de rendição que a sabedoria de Deus flui. E ele diz, por quê? Porque nós precisamos remir o tempo, usar o tempo com mais sabedoria, desperdiçar menos o nosso tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que acontece? É um alerta que a palavra de Deus nos diz, e eu creio, meus irmãos, e eu volto a lembrar isso, é um alerta para você parar o que você está fazendo e voltar à sobriedade e dizer, eu preciso, eu quero, eu necessito saber qual a vontade do Senhor. Os dias são maus, nós precisamos saber que o que nós estamos fazendo, as decisões que nós estamos tomando hoje, são a vontade do Senhor. Todas, amém, em conversas com meus filhos, eu creio que na mesa esses dias eu estava falando, vocês precisam, uma das coisas mais importantes é serem treinados e exercitados para conhecer em todos os assuntos a vontade do Senhor. Nós temos essa bênção e esse privilégio. Então, não basta só nós sabermos qual é a vontade do Senhor, mas nós precisamos treinar nossos filhos. Você precisa saber qual é a carreira que Deus tem para você, com quem você vai casar, amém? Qual é o trabalho que você vai operar, que maneira você vai se conduzir, onde você vai fazer isso, você vai fazer negócio, você vai se mudar, você não vai se mudar. Todas as áreas têm a ver com a voz do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo assim, vocês têm que entender que os dias são maus, amém? São confusos, eles são propensos a nós agirmos de maneira estabanada, nécios e insensatos, sem pensar e não fazer o que a vontade de Deus quer. O cenário que nós estamos experimentando é um cenário propenso e propício a você não fazer a vontade do Senhor. E se você for na onda e não tiver tempo de parar e meditar continuamente na voz de Deus, você vai fazer algo que não é a vontade do Senhor. Nós não podemos nos dar o luxo de simplesmente sair vivendo e passou uma semana, passa outra, quando você vê o ano já foi e você tomou decisões, você fez coisas, deixou de fazer coisas simplesmente porque você seguiu a manada. Exatamente essa a intenção das Escrituras, é dizer, para um pouco, considera que os dias são maus, os dias são desafiadores e nós precisamos, como nunca, amém, valorizar, chegar nesse ponto. Eu não posso dar um passo na minha vida e tomar decisões sem consultar ao meu Deus. E em todas as áreas.
E aí Paulo escreve, procurais compreender, ou seja, qual a vontade do Senhor. E uma das coisas que eu tenho dito para os irmãos, Deus não é assim, tipo assim, qualquer coisa serve, amém? Eu, por exemplo, creio, essa é a minha opinião, em relação às eleições da nossa cidade, que Deus tem uma escolha, amém? Quando os discípulos estavam orando, depois que Judas, amém, se enforcou, eles precisavam escolher quem ia substituir nesse ministério. Eles fizeram a seguinte oração: Senhor, Tu que conheces o coração de todos os homens, mostra, revela para nós quem Tu escolhesse para assumir esse ministério. Então, eu posso citar textos e mais textos. Deus tem opinião. Às vezes a gente acha que a gente pode fazer qualquer coisa e Deus entende. Não, Deus tem uma opinião. Ele tem, e é isso que significa, Ele tem uma vontade, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem algo em andamento. Ou seja, Ele tem opinião em todas as áreas. Ele tem algo, um plano e uma vontade feita, preparada para cada um de nós. A nossa função é procurar compreender qual é essa vontade do Senhor. Nós não podemos dizer assim, nós decidimos algo e aí nós vamos dizer assim, que a vontade de Deus se faça. Não, mas você já decidiu essa. Ou você, a única coisa que está pedindo é que Deus carimbe a vontade. Amém? Então eu creio que existe uma vontade de Deus para quem Ele tem no plano dEle na eternidade, quem Ele deseja que governe a nossa cidade nesses próximos 4 anos. A minha função não é entender quais são as minhas preferências políticas, o que eu acho, o que eu não acho. A minha função é passar por cima dessa névoa e dessa monte de vozes de insensatez. O que é insensatez? E não vos tornei insensatos, não nécios, o que é? É tudo o que não é a voz de Deus. Quando você lê o livro de Provérbios, o que você está dizendo? Você tem a mulher loucura e a mulher sabedoria. O que é a sabedoria? É a vontade de Deus, é o plano de Deus. Tudo mais é loucura. Então, no plano de Deus, tudo o que é necessidade, loucura, insensatez, é tudo o que não é a vontade do Senhor. Então, o que a palavra de Deus está nos exortando? Parem, considerem os dias que nós estamos vivendo e procura compreender qual é a vontade do Senhor. E, meus irmãos, nós precisamos fazer disso um exercício para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos andar e desenvolver essa consciência de andar na presença do Senhor continuamente para saber, Senhor, qual é a Tua direção, onde Tu queres que eu faça, onde Tu queres que eu vou. Amém? Qual é a Tua função, a Tua desejo nessa hora? Isso é o mesmo princípio do povo de Israel saindo do Egito e sendo guiado pela nuvem. Quando a nuvem levantava, o que a nuvem levantando significa? Que Deus quer, o plano de Deus agora é que o povo saia daqui e vá para lá. É isso que significa, a nuvem se moveu. Então, como funciona para nós? Deus tem um plano. Eu quero que você saia daqui e vá para tal lugar. Né? E no meio do caminho você vai encontrar o quê? Um dos membros da corte, e aí Filipe se encontra, e essa pessoa é salva. Esses encontros divinos só são possíveis se nós estamos sensíveis à voz do Senhor. Amém? Então, existe esse lugar que nós precisamos desenvolver, porque todas as promessas e toda a categoria de bênção e de vitória e coisas que Deus tem prometido e conquistou na cruz para cada um de nós está conectada com a voz dEle, com a vontade dEle. Então, que Deus nos ajude, amém? Que Deus restaure em nós esse amor e essa apreciação e essa realidade dessa prioridade número 1, que não importa, o mais importante é ter certeza que a decisão que você tomou sobre o assunto A, B ou C, e meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Deus tem uma vontade para tudo. Ele tem um plano. Nós citamos que nós fomos feitura dele, criados ou recriados em Cristo Jesus. Pela obra gloriosa do Calvário e a obra do Espírito em nós estamos sendo transformados e remoldados à imagem de Deus
para manifestar o que aquelas coisas que Deus de antemão preparou para que nós andássemos. Então, Deus tem uma vontade maravilhosa para nós. Amém? Deus tinha uma vontade para o povo de Israel. Só que o povo de Israel disse, não, nós queremos um rei que nem as nações, nós queremos um rei. E Deus disse, eu tenho um outro plano, mas nós queremos um rei. E aí Deus disse o que para eles? Ok, Samuel, dá um rei para eles. E eles elegeram Saul. Mas não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não era dar volta de 40 anos no deserto. A vontade do Senhor era ir para a terra prometida. Então você percebe, nós precisamos ter o cuidado de fazer assim, ó. É porque isso no fim era a vontade do Senhor. Não, Deus está sempre redimindo as nossas decisões. Cada vez que a gente se volta para Deus, Ele nos dá a nova oportunidade de reajustar o nosso GPS. Mas nós não podemos dizer que tudo o que nós fazemos é a vontade do Senhor. Amém? O que nós precisamos é ajustar a nossa vida para essa realidade, a coisa mais preciosa que nós temos. Quando nós recebemos a salvação, a restauração e o dom do Espírito, é que nós podemos agora tomar decisões sábias na terra. Amém? Isso é uma bênção, isso é um privilégio, isso é uma honra. Amém? E todas as decisões que nós tomamos em Cristo Jesus, movidos pelo Espírito, fazendo a vontade de Deus, todas essas decisões vão dar fruto na nossa vida. Todas elas. Amém? Porque a palavra de Deus diz, se atentamente ouvires a minha voz. Então existe um lugar de bênção, existe um lugar de bênção. O outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos, está em João 8, eu já citei hoje, mas eu queria registrar. João 8, é um capítulo longo, tem um título aqui na nossa Bíblia que diz que Jesus defende sua missão e autoridade, então ele está expondo vários assuntos. Que ele diz, eu não sou aqui de baixo, eu sou lá de cima. E ele diz, eu sou, né? Ele vai se revelando quem ele é. E aí, disse Jesus, versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, você percebe? Você tem a salvação, que você é salvo, uma obra gloriosa, mas você tem a oportunidade agora de permanecer ouvindo a voz de Deus e tomando as decisões. Graças a Deus por um dia que nós ouvimos a voz de Deus e nos entregamos para Ele. Mas no dia seguinte nós podemos ouvir a voz de Deus e continuar nos entregando, amém, e tomando decisões. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você percebe que é nessa caminhada com Deus que nós vamos sendo transformados. Então, o texto de Efésios diz assim, nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. E Jesus dá exatamente como isso. Você permanece na palavra de Deus, e você vai andando com Deus, você vai conhecendo a verdade e você vai sendo liberto. Então, o que acontece, meus irmãos? O único nível de liberdade que nós vamos ter nessa terra é bem no meio da vontade do Senhor. Amém? Esse é o nível de liberdade que nós vamos ter. E aí fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Amém. Senão, Jesus Cristo é verdade. Então, não é uma teoria, mas é uma caminhada com Deus que nos faz livres no meio de uma geração pervertida, corrupta e onde os tempos são maus. Então, tenta entender o cenário. Nós temos uma grande bênção, que é saber o Espírito Santo está em nós, Cristo é o nosso mestre, Ele vai à frente, e no meio de um tempo que é mau, cheio de loucura, necessidade, insensatez e etc., nós temos a oportunidade de andar com a verdade no meio desse cenário, tomando decisões e avançando no reino de Deus, e vendo Deus se mover. Amém? Mas nós precisamos ficar agarrados em Cristo Jesus. E aí ele diz assim, a resposta dos judeus foi o seguinte, nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como assim sereis livres? Você percebe? A religião escraviza,
O mundo escraviza, a política escraviza. Só Cristo liberta. Amém? O que Jesus estava dizendo é o que você vê na história de Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim, o sentido dessas pessoas se embotaram. Ou seja, você é escravo de um sistema, você toma decisões e você não sabe por quê, mas você é escravo. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu cai, as escamas somem e eles contemplam a glória do Senhor e você é transformado e você percebe, essa é a verdade. A luz do Evangelho, a luz da presença brilha em você e você é o que? Pelo Espírito. A Bíblia diz, onde o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Liberdade só existe na plena vontade do Senhor, na presença do Senhor. Amém? Tudo mais é escravidão. Paulo ainda usa essa expressão, a Bíblia usa essa expressão, que ele diz assim, as coisas que eu não quero eu faço. Amém? Esse corpo, essa carne, a pressão do mundo. As pessoas ficam intimidadas hoje e fazem coisas que não querem falar. Porque muitas vezes nós não falamos a verdade e nós ficamos cheios de dedo, mas se eu falar eu vou ofender a pessoa. É isso, nós não temos liberdade de andar na verdade e falar a verdade. E aí o que acontece? Você fala meia verdade, porque você está intimidado, você não quer ferir uma pessoa, e sabe o que acontece? Nós vamos nos escravizando mais e mais. A verdade, e Jesus não teve problema de dizer, vocês precisam conhecer a verdade. Os judeus reclamaram disso. E aí Jesus explicou, claro, se vocês não andam comigo e não recebem o meu evangelho, vocês são escravos. Amém. E ele segue dizendo ali, se vocês, versículo 39 diz, se vocês são filhos de Abraão, então faz as obras de Abraão. Então não é uma teoria, pratica a vida que vocês estão vivendo, e aí vai mostrar que vocês são livres e vocês são filhos. Mas agora vocês procuram matar-me, a mim que tenho falado a verdade que eu vi de Deus. Você percebe? A briga que nós estamos vivendo, meu irmão, hoje é em relação à verdade de Cristo Jesus. Se nós entendemos que a verdade é uma pessoa, o espírito de anticristo é um espírito que está assaltando e assolando a sociedade, o mundo, a igreja, para descaracterizar, desacreditar uma pessoa que é Cristo. E Jesus foi direto ao ponto, ele disse assim, vocês estão querendo me matar, ou seja, vocês estão querendo abafar a verdade, e estão dizendo que vocês são filhos de Abraão. Ele disse, Abraão não fez assim. Amém. Se vocês ouvem a voz de Deus e são filhos de Abraão, vocês deviam promover a verdade e deviam reconhecer que eu vim de Deus. Versículo 40. Procuram matar a mim que vos tenho falado a verdade, que eu ouvi de Deus, mas assim não procedeu. Vós fazeis as obras do vosso pai. Daí ele aperta mais sério. Amém? Que nós, no nosso politicamente correto, jamais teríamos falado. Nós jamais teríamos dito o que Jesus vai dizer. Se Deus, vós fazeis as obras do vosso pai. Nós não somos bastardos, eles disseram, nós temos um pai que é Deus. Ele diz, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me haverias de amar. Amar o quê? A verdade. Doa a quem doer. A verdade. A gente se expõe às verdades. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Eu não vim de mim mesmo. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem, você está vendo? Procurais compreender a vontade do Senhor, procurais compreender a verdade, a voz do Senhor. Por que vocês não estão compreendendo a minha voz? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha o que está acontecendo. O coração deles é incapaz de discernir a vontade do Senhor. Vós sois do diabo. Amém. Se você pensa bem, imagina você chegar num círculo, numa reunião, amém, de autoridades evangélicas e dizer assim, vocês são tudo do diabo. Amém. Foi o que Jesus fez. E aí depois você diz assim, ele não queria armar. Mas ele não estava ali para agitar as águas e simplesmente provocar. Ele simplesmente estava fazendo o que o Pai ordenou ele a fazer. Amém? Ele estava expondo as mentiras simplesmente por ser quem ele é. Vocês são do diabo, que é o vosso pai, e querer satisfazer os desejos. Aí fala da mentira. Aí ele diz assim, quando eu falo a verdade, vocês não acreditam. Então, o que nós estamos vendo?
Eu só quis descrever, é o cenário que nós estamos vendo, é um cenário hoje em todas as áreas da nossa vida. Você questiona o que é certo sobre casamento. Você questiona o que é certo na criação de filhos. Você questiona sobre como deve se educar. Amém. Qual é o sistema de ensino correto? O que é certo? Negócios. Amém. Eleições. Você questiona tudo. Se você para pensar, existe uma escassez da verdade. Amém. A clareza de dizer, esse é o caminho, anda por ele. E é o único lugar que o mundo, que a sociedade, que cada um de nós vai ter segurança e convicção de saber essa é a vontade do Senhor, é aos pés de Cristo. Amém? Não existe outro lugar. Amém? Não existe outro lugar. Se nós gastamos tempo lendo jornal, amém. Eu vi um comentário esses dias de uma pessoa dizendo assim, mas é difícil de eu tomar a decisão porque a gente fica lendo jornal e a mídia não fala tudo que a gente devia saber. Aí eu disse assim, para de ler jornal. Amém. Como você acha que você vai abrir o jornal e achar que ali vai conter a verdade? Amém. Como nós achamos que nós não vamos abrir a nossa Bíblia e achar que nós vamos andar na verdade? Como nós achamos que nós vamos gastar um tempo vendo televisão e achar que ali é a verdade? A verdade só existe aos pés de Cristo. Então, o chamado da igreja e o chamado nosso, e é um chamado assim desesperador, como Paulo diz, eu rogo, irmãos. Romanos 12 diz exatamente isso. Paulo diz assim, eu rogo, pessoal, acordem, não vos torneis insensatos, não vos torneis nécios, mas procurais conhecer a vontade do Senhor. E ele diz, eu rogo para que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Ele está chamando a cada um de nós para ir para o altar da presença do Senhor e permitir que Ele nos transforme. E aí ele diz assim, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não toma a forma desse mundo. Por quê? Se você estiver ouvindo o mundo e as vozes desse mundo, você vai tomar a forma desse mundo. E a gente já sabe, Jesus já expôs. Não há verdade nesse mundo. Nós estamos operando num nível de falsa verdade. Aí você vê nomes como fake news. Isso aí é uma coisa que está aí no ar. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo. E aí Paulo diz assim, eu rogo para vocês, saiam desse sistema, se apresentem diante de Deus e permitam que a presença de Deus transforme vocês. Ele renove a mente. E aí o que acontece? Para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. De novo, Ele está nos chamando a uma postura nossa. A vontade do Senhor não vai vir a nós simplesmente por nós sermos, pelo nosso sangue, pelo nosso sobrenome. A vontade do Senhor, ela está em Cristo. Nós temos sede de virmos ir aos pés de Cristo, como Maria fez. Ela escolheu a boa parte. Você vai à presença de Deus e diz assim, Senhor, eu preciso da tua direção. Senhor, eu dependo, não me deixa tomar uma decisão se não é a tua vontade. Livra-me do mal, não me deixe cair em tentação. Eu quero tomar as decisões sábias, eu quero avançar o teu reino, eu quero te representar bem na terra. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Mas isso é feito todos os dias, isso é feito de manhã, de tarde, de noite, em qualquer decisão. Amém? Que você está numa situação onde você para, você não sabe fazer, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Senhor, move. E aí Deus vai falar coisas que podem ser diferentes do que você foi formado na tua vida. E o que a palavra de Deus diz assim, as vossas tradições e aquilo que vocês colocaram para dentro da cabeça de vocês, elas trancam a voz de Deus, porque elas forjaram uma lógica que a palavra de Deus começa a ficar, amém, contraditória. E essa é a razão porque nós precisamos ser transformados e permanecer na palavra para continuar a ser transformado, para conhecer a verdade mais e mais, para poder andar na vontade do Senhor. Pessoas transformadas ouvem a voz do Senhor, é a única maneira de ouvir a voz do Senhor. Só pessoas transformadas ouvem a voz do Senhor. Porque nós precisamos renovar nossa mente para poder experimentar, e algumas traduções significam não só experimentar, mas escolher a vontade do Senhor.
Então, o que acontece? Você só vai ser experimentado na vontade do Senhor, fruto de transformação aos pés de Cristo, onde Ele diz, e isso aqui precisa sair. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que faz isso, não faça mais. Você medita dia e noite, não anda no conselho dos ímpios, medita dia e noite. Esse vai tomar decisões e vai ser transformado, e as escolhas da vida dele vão produzir fruto. Amém? Então, escolhas são fruto de transformação. Quando você escolhe algo, você está dizendo, com base na minha formação. Pensa bem, meus irmãos. Cada escolha que nós tomamos significa assim, com base na minha formação, em tudo que eu aprendi, ouvi de meus pais, ouvi da escola, ouvi da sociedade, e tudo que eu criei, a minha lógica, a decisão mais certa é essa. Isso se chama uma escolha. E, meus irmãos, é essa lógica, esse raciocínio que nós tomamos nas decisões que precisa ser transformado para a lógica de Deus. Amém? Então, o que acontece? Nós estamos nesse cenário, amém, extremamente desafiador. E eu quero dizer para os irmãos, extremamente desafiador, porque existe uma agenda do inimigo em todos os ramos da sociedade para abafar a verdade. O espírito de anticristo é isso, é o espírito anti-verdade. Então, nós estamos rodeados. Se você entra num grupo de WhatsApp, se você conversa com o teu colega de trabalho, se você liga a televisão, se você liga as notícias, se você liga o rádio, se você vira isso, tudo é montado para desqualificar a verdade, para você não discernir o que é certo e verdade. Tudo é feito para isso. Esse é o espírito de anticristo que já está no mundo. Então, o espírito de anticristo é o espírito anti-verdade. Porque o que acontece? Quando você conhece a verdade, aí você é acordado para a realidade e você pode ser usado nas mãos de Deus para pregar o Evangelho. Amém? O que é a pregação do Evangelho, se não a pregação de que Cristo é a resposta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando os discípulos foram ameaçados pelas lideranças religiosas e políticas da época, eles disseram assim, não falem mais desse nome. E os discípulos disseram, convém ver se é justo deixarmos de falar das coisas que temos visto e ouvido. Aí eles açoitaram eles e liberaram eles. Logo depois, no capítulo 4, eles se reúnem em oração, e aí eles oram da seguinte maneira, Senhor, olha para as ameaças. Meus irmãos, as ameaças são aquelas de dizer assim, silenciar a voz da verdade, silenciar Cristo e crucificar Cristo de novo. Amém? É expor e crucificar e debochar daqueles que pegam a palavra de Deus e dizem, casamento é entre o homem e uma mulher, como Cristo instituiu, amém? Para gerar isso, e essa é a vontade do Senhor, é a clareza, essa é a vontade do Senhor. O que você faz? Você é intolerante, você é isso, você é arrogante, você não tem amor, você é assim, ou seja, qual é a história? É uma agenda mesmo dentro da igreja, para o que? Abafar a pregação da verdade bíblica, os valores dos cristãos. Então, o que são ameaças? Eles disseram, olha para as ameaças. O que eles estavam ameaçando? Eles estavam dizendo assim, nós vamos matar, nós vamos botar em cadeia, e nós vamos dizer, vocês ficam quietos, não falam nesse nome. Meus irmãos, é a mesma coisa, esse é o chamado de Paulo. Voltem à sensatez, não bebam álcool, ou seja, não fiquem ali, amém, nesse torpor aí da... Qual é a função do álcool? Sabe qual é a função do álcool? Vai dizer assim, ó, não vi nada, não sei de nada, eu não quero, não me meto com a realidade, eu prefiro, não sei de nada. Pastor, não te mete nesse negócio, porque isso aí vai dar problema, eu prefiro ficar na minha cantinho, seguir a minha vidinha, eu estou com a minha casinha, estou com as minhas coisas, amém, não mexe, não tenta conhecer a realidade do que está acontecendo, amém. Só que o que acontece? Quando o Espírito de Deus se move em nós, o profeta disse, eu tentei ficar quieto, mas eu vi a palavra de Deus encerrada nos meus ossos, parecia fogo queimando e eu tive que falar. Amém. E essa é o resultado de um mover de Deus na igreja, quando o Espírito de Deus se move em nós e nós abraçamos o Evangelho e permitimos Deus nos transformar, a palavra de Deus em nós vai aparecer como um vulcão, rios de água viva vão fluir e você vai dizer, assim diz o Senhor, essa é a vontade de Deus, esse é o coração de Deus.
Qual é a coisa mais importante hoje no planeta? É a pregação do Evangelho dos púlpitos. Essa é a coisa mais importante contra essa inundação e a enxurrada de ideologias, de falsas verdades. Deixa disso, não é bem assim, eu entendo assim, eu achei que era assim, eu aprendi assado. Não vai por aí, tarará. E só tem uma outra realidade. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Essa é a vontade de Deus e essa é a função dos pregadores do Evangelho. Quando os pregadores do Evangelho se corrompem e entram no sistema igual, e pegam leve aqui, porque eu vou perder isso, eu vou perder uma oferta aqui, eu vou perder um negócio assim, e deixam de falar a verdade porque vão ter consequências, você corrompe a verdade, você água o Evangelho. Amém? É aquela velha conversa. Você vai num lugar, a pessoa faz um suco de laranja espremido na hora, amém? E não tem nada como um bom suco de laranja espremido na hora. É o que eu faço. Se eu vou num lugar e quero tomar um suco de laranja, eu pergunto, vai ser espremido na hora, direto no meu copo? Sim, então pode me fazer. É totalmente diferente de uma laranja espremida na hora, ou espremida há quanto tempo, que tem 10% de laranja e o resto de água com açúcar, chama-se uma laranjada. E, meus irmãos, o Evangelho tem se tornado uma laranjada, amém? Falta consistência, substância da verdade do Evangelho, que a palavra de Deus diz, exercitados nas verdades do Evangelho, carne, amém? Comida sólida é para aqueles amadurecidos nas coisas do Evangelho. E olha o que aconteceu com os discípulos. Eles foram ameaçados e disseram, não fala, não abre a boca, não fica falando desse Jesus aí. E meus irmãos, o que nós estamos vivendo? Não fala desse Jesus aí. Esses cristãos, eles são meio intolerantes, porque eles não... Imagina, coitadinho da pessoa, de repente ele nasceu com uma opção diferente, amém? E ele prefere não ser chamado nem de homem, nem de mulher. Ele tem isso, e nós somos isso e aquilo. E você pode dizer o que você quiser. E os cristãos são intolerantes. Não, ninguém é tolerante. Não tem ninguém mais cheio de amor do que a igreja. Todos que têm fome e sede e precisam de ajuda, venham, amém? E têm braços abertos em Cristo. Mas, meus irmãos, receber significa, mas venham para receber a verdade e ser transformados. Você não espera que você vai vir para Jesus e ficar igual que você é. Amém? Por isso que muitos voltam, porque eles percebem que é um caminho de transformação, porque a verdade eles não conseguem, como os religiosos da época, não conseguem entender que eles são escravos. As pessoas que não baseiam a sua vida na verdade são escravas. E Cristo quer libertar a gente. Mas olha o que os discípulos disseram. Olha para as ameaças e concede aos teus servos que, com mais intrepidez, anunciem a tua palavra. Você percebe? A solução para hoje é mais do que nunca intrepidez e ousadia para pregar o Evangelho, Amém? Não se restringe a pregação do Evangelho, mas a coisa mais importante hoje são esses púlpitos, onde o Evangelho, a verdade do Senhor é pregada, pessoas recebem a verdade e vocês reproduzam a verdade com a vida e com a boca de vocês. Isso se chama evangelizar. Amém? O único antídoto, meu irmão, para o momento que nós vivemos, é a pregação, um mover de Deus, um avivamento, uma transformação, uma restauração na mensagem da cruz, mensagem do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, não comprometida, adulterada para entender e agradar público A, público B, mas a verdade do Senhor. Amém? Essa é a única solução. Eu estava lendo uma entrevista, é bem interessante a entrevista, de um ex-agente da KGB, explicando, é uma entrevista longa, explicando, isso é aberto, está aí na internet, não sei se tem traduzido, mas explicando como funciona a propaganda. Ele disse uma coisa interessante, as pessoas acham que na época da Guerra Fria, entre a União Soviética e os Estados Unidos, que as pessoas, que o centro da atenção da União Soviética era espionagem, esses filmes que nem James Bond e tudo mais, sabe aquele negócio de agentes que iam nos outros países? O que ele diz é o seguinte, 15% de todos os recursos da inteligência e das pessoas era usado nisso. 85% era usado em nível de propaganda. Propaganda. E como funciona? Agentes de propaganda, o que você faz? Olha como era.
você selecionava pessoas que queriam conhecer o país. E sabe como que eles eram selecionados? Eles eram selecionados da seguinte maneira: pessoas que tinham influência numa sociedade. Ou seja, professores, intelectuais, jornalistas, amém, atores, jogadores, etc. Você seleciona essas pessoas e faz uma pré-seleção e diz assim, vê se essa pessoa é vulnerável. Sabe o que é vulnerável? Pessoa sem padrão, ou seja, que está aberto a qualquer oferta. Essas pessoas, eles tinham capacidade de ler pelo sistema de informação que eles tinham, de pessoas infiltradas, de saber, essa pessoa é vulnerável pelo tipo de vida, entendeu? Aí o que eles fazem? Você recebe essa pessoa, seleciona ela, e essa pessoa achava que ele estava sendo pago para visitar aquele país pelos seus dotes, porque ele é uma pessoa intelectual e queria... Não, ele estava sendo usado para chegar, e aí a primeira coisa que eles faziam, meu irmão, isso é curioso, a primeira coisa que eles faziam quando chegavam no país era encher de vodka. É a primeira coisa mesmo. A função desse homem era manter os visitantes embriagados. Aí nós vemos esse texto que diz, e não vos embriagueis com vinho, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Nós estamos falando desse senso que o inimigo faz de deixar a mente das pessoas totalmente vulneráveis e sem pensar. Amém? Aí ali você visitava as coisas. E é interessante, está escrito, são fatos. Os jornalistas internacionais, nesse estado de vulnerabilidade, taraná, iam visitar escolas dentro de campo de concentração. E eles reportavam no país o seguinte, olha só as escolas como são. Né? Eles não sabiam que eram escolas de prisioneiros políticos e os filhos eram uma prisão. Mas eles reportavam, olha só que bacana, né, como eles cuidam das pessoas, era uma escola modelo. E assim vai. É interessante a entrevista, é 1 hora e tanto, é interessantíssima. Teve uma ilustração que ele disse que ele mostra um casamento onde um senador americano estava presente, um casamento, festa, e ele dizia assim, olha só como ele está bem no casamento. Era um casamento montado. Todos os convidados tinham o seu papel e os visitantes achavam que eles estavam participando de um casamento. Olha que bênção, olha como eu sou influente, eu participo dos casamentos. E ali eles estão dopando as pessoas, botando álcool, esperando aquele momento vulnerável, onde daí, e meus irmãos, sabe o que é muito interessante? Aí nesses eventos mundiais aparece no final desse evento uma declaração em conjunto do que nós entendemos. Ali é o estágio onde eles foram feitos, onde eles estavam totalmente dopados, eles aceitam qualquer negócio. Aí escreve esse monte de asneira e vendem no mundo ocidental. E nós compramos, olha que benção, o partido, a importância de salvar o planeta do clima, e é isso, e mais aquilo, e da equalidade, e da justiça social, são termos que estão sendo plantados. E o objetivo maior desses agentes que fazem a propagação dessas mentiras é fazer a pessoa acreditar que o que ele está falando foi ele que concluiu, quando na verdade foi plantado. E a função maior, o maior desejo dessas pessoas, sabe o que é? É jogar essa agenda na mente das pessoas, onde a própria pessoa, por exemplo, no país visitante, ele vai para o país e ele propaga as ideias, amém, socialistas, as ideias. Então, o que acontece, meus irmãos? As pessoas são programadas. A gente vê filmes, né, de programação e a gente não percebe. Eles dizem assim, olha como funciona, isso é pensado. Ele leva 15 a 20 anos para implementar uma realidade dessa numa nação. Ou seja, por que isso? Porque é o tempo que uma criança passa na escola. Tempo. E aí você programa com essas ideologias. E aí sabe o que acontece? Quando ele se forma e sai, o que ele vai fazer? Ele vai ser vereador, ele vai ser senador, ele vai ser dono de empresa, ele vai ser gerente do bairro, e síndico do prédio, e etc. e tal. E aí sabe o que acontece? E é interessante, nós estamos abraçados com uma pessoa como essa pessoa não muda. É isso que as pessoas não entendem, elas foram programadas para agir e reagir a estímulos.
E por isso que eles fazem o que eles fazem. A única solução é conhecer a verdade do Evangelho. E a única maneira de fazer é um mover de Deus, onde as pessoas se defrontam com a verdade do Evangelho, o véu cai, e aí o que acontece? E aí ele fala algo interessante, que diz assim, e aí precisa mais 15, 20 anos para formar uma nova geração para mudar. Senão, você está abraçado com esses líderes. E aí nós temos líderes em todas as áreas, na mídia, e nós vamos dizer assim, como que uma pessoa faz isso e fala isso? Porque é só o que ele sabe, ele foi programado para falar isso. Ele não sabe pensar diferente. Então, o que acontece, meus irmãos? Nós estamos vivendo numa sociedade onde não existe mais certo e errado, não existe mais verdade. Tem outras áreas que você começa a ver que, por exemplo, uma das maneiras de... Isso se chama lavagem cerebral, isso se chama guerra psicológica, ele trabalha com a mente. Então, quando Paulo diz assim, eu rogo a vocês, permitam que o Espírito de Deus transforme a mente de vocês. Amém? Só o sangue de Jesus é capaz de lavar a consciência. Lá em Hebreus fala, a consciência, a nossa consciência, sabe o que é uma consciência? É o lugar de comando onde decisões são feitas. Só o Espírito de Deus e só a obra da cruz pode lavar a consciência para reajustar os parâmetros, onde você agora assim, quando uma situação dessa acontecer, a minha decisão é essa. O sangue de Jesus lava isso e você tem a capacidade agora, pelo Espírito, ser ensinado. Por isso que Jesus diz, permanecei em mim, e aí vocês vão sendo libertos. Então, meus irmãos, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma realidade como essa. Então, quando você olha um canal de notícias dizer, como que pode ele dizer? Ele não sabe dizer outra coisa. Qual é a função? O espírito de anticristo, que nós falamos, o espírito de anticristo, o anticristo vai vir. O que é anticristo? Anticristo. Contra Cristo, o oposto de Cristo. O que Cristo é? A verdade que salva e que transforma. Amém? Então, qual é a maneira que nós estamos, qual é o ambiente que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo num ambiente onde a verdade tem que ser suprimida. Tira a verdade, abafa a voz da igreja, fecha a igreja. Esse é o grande problema. Fecha a igreja e cala a voz dos pastores. É isso. Ou contamina os pastores. Porque uma das coisas mais interessantes que eles falam nessas pesquisas, sabe o que é? Aquelas pessoas vulneráveis que aceitam qualquer negócio, elas têm o seu uso, porque elas expandem algo. Mas o que realmente interessa para as pessoas são os formadores de opiniões que são conservadores. Se tu consegue mexer neles e corromper eles, aí você acessa. Amém. E é por isso que Jesus entra em cena e diz, cuidado com o espírito de Herodes, com o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus, que é o espírito político e o espírito religioso. Então, a única solução hoje é o mover do Espírito, a restauração da pregação do Evangelho, pela unção do Espírito, de maneira, amém, ousada, com intrepidez, sem comprometer e custe o que custar. Essa é a única solução. Quando você isola e muda a sociedade e muda esses parâmetros, e meus irmãos, isso é programável, e isso tem ocorrido há 15, 20, 30 anos, nós já estamos nesse momento. Onde você chega num lugar e você diz assim, aquela tapete é cinza. Aí vem alguém e diz para você assim, é isso que acontece. Que cinza? Isso aqui é verde. Não, é cinza. Que cinza? É verde. Aí o cara que diz que é verde chama um amigo dele e diz assim, que cor é isso aqui? Isso aqui é verde. Mas é cinza. Aí o que acontece? Semeia o quê? Dúvida. E o cara assim, mas eu tenho certeza que é cinza. Aí o cara chama que é verde, chama os comparsas dele e diz assim, cara, tu não está vendo, está maluco, é verde. E sabe o que acontece? Tem pessoas, doença mental, a grande razão é isso, as pessoas não estão conseguindo, eles estão achando que é certo, mas não pode ser verdade. E o cara diz que, mas eu estou vendo, eu estou ficando maluco, é cinza, e o cara diz que é verde, será que eu estou ficando maluco? E os caras dizem assim, eu estou ficando maluco. Eu já não sei mais o que é certo, porque o cara disse, eu respeito, o meu amigo diz que é verde, o outro diz que é verde, o outro diz que é verde. Meus irmãos, a TV diz que é verde, amém. O cinema diz que é verde,
Hollywood diz que é verde, Fox diz que é verde, Apple diz que é verde, tudo, Samsung diz que é verde, amém? Coca-Cola diz que é verde, corporações diz que é verde. E aí você fica, o cristão fica num momento como esse assim, mas só pode ser verde. Senhor, seja feita a tua vontade. Amém. E você prega como verde. É isso, meus irmãos. É isso que nós estamos. E nós estamos começando a ter crises internas. A igreja está começando a ter crise interna sobre dizer assim, mas a gente devia ser mais tolerante, a gente devia ser mais amoroso. Não pode fazer isso. Por quê? Porque isso é a linguagem que as pessoas estão dizendo. A igreja não é tolerante, a igreja não é tolerante, a igreja não é tolerante. E os membros da igreja estão dizendo para os seus pastores, dizendo assim, você devia ser mais compassivo e tolerante. Por quê? Não é porque você acredita, porque você está ouvindo. E falta um certo, balls, né, no inglês, para certos pastores, para dizer assim, é cinza. Assim diz o Senhor, é cinza. E aí as pessoas vêm, se tu não disser que é verde, nós vamos fazer isso, isso, isso. E aí, julgai se é justo, diante de Deus, diante dos homens, ouvir antes a voz do que ao nosso Deus. Tendo sido chicoteados, foram liberados e ordenados, não falem nesse nome. Então, o que aconteceu? Nós estamos vendo uma crise de verdade no planeta. E o espírito anticristo, ele está fomentando, entrando em todos os departamentos. Somente a presença de Deus e um restaurar da pregação do Evangelho, com toda a intrepidez, pelo Espírito, com base nos valores da palavra de Deus, pode de alguma maneira parar essa onda que nós estamos vivendo. Mas graças a Deus que a glória da última casa será maior do que a primeira. Amém? Graças a Deus. Amém? E que Deus dê autoridade, ousadia, intrepidez para a sua igreja nessa hora. Amém? Que Deus nos abençoe. E sabe o que acontece, meus irmãos? Eu vou ler só uma frase dessa entrevista que eu achei muito interessante. O objetivo dessa guerra psicológica, dessas ações subversivas, é mudar a percepção da realidade das pessoas, a tal ponto que, apesar da abundância de informação, elas são incapazes de chegar a uma conclusão correta e honesta no que diz respeito a defender a sua vida, defender a sua família e proteger a sua casa e a sua nação. Então, qual é o objetivo? É bombardear de tal maneira que você perde a capacidade de concluir de maneira correta o que é certo. Amém. É o que nós estamos vivendo ou não é o que nós estamos vivendo? Amém. E aí, o que tocou, e é bíblico, amém? Eu estou citando um exemplo, eu não estou pregando uma entrevista, eu estou dando como exemplo, mas as pessoas dizem assim, as pessoas mais fáceis de serem, amém, reprogramadas são aquelas que não têm valores. Amém. Não tem padrão, não tem moral. O objetivo número 1 do sistema e do que nós estamos dizendo é desmoralizar a nação. Amém. Tirar a moral. Tirar valores. Então, quando você ora aquele assunto, valores judaico-cristãos estão sendo afetados nas escolas, nos colégios, exatamente, esse é o objetivo. Você tira os valores e você perde a moral. O que acontece? Você não tem padrão aqui dentro, ou seja, qualquer coisa pega. Você não tem nenhuma coisa para testar. Esse é o objetivo, desmoraliza. Então, o que acontece? Graças à falta de moral que nós estamos vivendo hoje, a exposição à verdade, à verdadeira informação, não importa mais hoje em dia. Uma pessoa que foi desmoralizada é incapaz de acessar e avaliar a verdade. Então, no momento que você desmoraliza uma nação, você pode chegar e dizer, é cinza, não vai afetar a pessoa. Não tem, verdade não funciona mais. Ele usa uma expressão dizendo assim, mesmo que você ponha fatos, olha só, fatos, fotos
documentos autenticados como verdadeiros e leve você para o local do que aconteceu. A pessoa vai ser incapaz de acreditar naquilo como verdade. Você pode levar as pessoas no túmulo, você pode levar o mundo na Terra Santa. Você celebra como um grande Jesus que veio, você pode tomar a ceia, você pode fazer o que quiser, mas não afeta mais. Jesus foi um grande filósofo. Jesus foi um grande personagem. Não tem problema nenhum. O problema é quando nós nos prostramos diante da grandeza, reconhecendo que Ele é Deus. Amém? Ele é Deus, Ele é o Senhor, Rei da glória, que morreu na cruz por nós, para salvar o nosso pecado, exatamente disso, desse desvio do pecado, que nada mais é do que andar longe da vontade do Senhor. E Ele veio para restaurar, aí nós temos um jogo. Amém? E que Deus restaure a voz na sua igreja e que Deus abençoe e visite a sua casa nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Então o que acontece? Deus quer restaurar valores em nós, ok? Porque pessoas transformadas por Ele reconhecem a voz dEle. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos concluindo, amém. Nós somos pessoas muito abençoadas de poder ter o Santo Espírito de Deus em nós. E nós podemos dizer, Senhor, Tu és bem-vindo. Amém? Nessa manhã nós dizemos, Senhor, Tu és bem-vindo a manifestar a Tua vontade. Mas essa voz, essa caminhada com Deus, precisa ser desenvolvida e exercitada. Desenvolvida e exercitada. Guarda isso, meu irmão. Pessoas transformadas são as pessoas que vão ouvir a voz de Deus. Pessoas transformadas, mudadas no seu interior, pela voz de Deus e pela pregação do Evangelho. Essas pessoas podem transformar a sociedade. E nós não somos mais escravos. Amém? Nós temos um Pai que nos guia. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. E meu irmão, a ousadia que nós estamos falando, Senhor, concede ao teu servo intrepidez e ousadia para continuar pregando o Evangelho. A ousadia só é possível por conhecer a Deus. Teve um momento na história onde os religiosos da época, olha só, quando Jesus curou aquele cego, os religiosos da época tentaram dizer para o cego que ele não tinha sido curado, que aquilo tinha sido um erro, que ele era um pecador, que ele não estava, olha só, que ele não era cego desde nascença. Presta atenção, meus irmãos. Jesus veio demonstrar a verdade com sinais e prodígios, o homem foi curado e os religiosos da época disseram, chama o pai, e o pai vai dizer para ti que tu não era cego, tu não foi curado na verdade. Amém. E eles começaram a dizer assim, não, mas como é que eu vou ser curado se Jesus nunca curou quem era pecador ou não? E aí eles disseram assim, tu está querendo ensinar para a gente? Tu não sabe nada, tu é ralé, entendeu? Ou seja, o que eles estavam dizendo? Desqualificando a obra e a manifestação da verdade. Chegou um momento que esse homem disse assim, para esse troço tudo aí. Eu não entendo nada desse negócio que vocês estão falando. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Amém? E essa é a ousadia que nós vamos ter. É fruto de nós andarmos com Ele. Amém? Os religiosos da época disseram, essa intrepidez dessa turma, eles devem ter estado com Jesus. E que nós possamos, amém, como igreja, como povo de Deus nessa hora, valorizar de novo esses momentos na presença de Deus, sermos transformados e sermos uma voz de transformação na sociedade nessa hora. Em nome de Jesus. Amém?